Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje o plenário deve analisar 2 projetos que criam novas rotas turísticas no Espírito Santo. Também está em pauta para votação a proposta que transforma a festa de Carro de Bois de São José do Calçado em patrimônio imaterial do Espírito Santo. Acompanhe os trabalhos com a gente. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, onde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido o delegado Danilo Baense a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, delegado Danilo Baense. Consulto o deputado Coronel Wellington e outros, se querem fazer registro, 1 minuto de silêncio. Sim, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia, comunidade capixaba, gostaríamos de pedir 1 minuto de silêncio em respeito ao falecimento da Bianca do Nascimento Oliveira, de 6 anos, filho do amigo Bruno e da Fabíola, que infelizmente o Papai do Céu levou para morar junto dele. E também do José Guilherme Gonçalves Aguilar, um grande amigo, ex-prefeito do município de Alegre, na qual nós tivemos o privilégio de cumprir um mandato junto, pessoa da mais alta estima e consideração, nas quais eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio, nosso profundo sentimento a todos os familiares e amigos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Wellington. Deputado Capitão Assunção. Presidente, quero solicitar a Vossa Excelência 1 minuto de silêncio. Enquanto isso, vão sendo passadas as imagens aí do Vitor Felisberto Medrado, de 46 anos. Vitor era ciclista, mentor de muitos ciclistas. Esse é o vídeo que a noiva dele deixou para ele. Estava parado numa praça com o celular na mão. O crime dele foi esse, presidente. Estava com o celular na mão, 2 bandidos de moto. Um bandido salta da moto e dispara a queima-roupa no pescoço de Vitor, sem reação nenhuma. Vitor imediatamente caiu, infelizmente foi socorrido, mas não teve como. Perdemos mais uma vida para o narcotráfico, presidente. Até quando nós assistiremos calados à morte de pessoas inocentes para o crime? Até quando assistiremos o presidente da República dizendo que, para poupar aquele que quer roubar apenas um celular para tomar uma cervejinha? Vitor tinha 46 anos de idade. É mais uma vítima para o Estado Nacional Narcotráfico. A bandidolatria tomou conta da nação. Esse é o nosso registro, esse é o registro de dor, porque ontem, ou melhor, nessa sexta-feira foi o Vitor, mas quem será o próximo? Quem será a próxima vítima? Os bandidos, cada vez mais armados e fortalecidos pelos tiranos de toga sem concurso, e o cidadão cada vez mais trancado dentro de casa, entregue à sua própria sorte. Obrigado, presidente. Ok, deputado Wellington Calegari. Quero aqui reiterar esse meu pedido de 1 minuto de silêncio pelo senhor Vitor Medrado, que, como bem disse o capitão Assunção, é mais uma vítima do descaso. Do descaso que eu falo não é da polícia, não é das forças de segurança, mas é do judiciário. Começou com a progressão de pena. Com a progressão de pena que tinha por objetivo socializar os bandidos com essa palavra ilusória chamada socialização, que só existe na cabeça de nuvem desses ideólogos do sistema prisional brasileiro. Depois veio a lei do abuso de autoridade e as audiências de custódia, que só servem para acusar os policiais em detrimento dos vagabundos.
Então o que aconteceu no Brasil, caros deputados? O Brasil virou o terreno em que é bom ser bandido, é interessante ser vagabundo, e ser cidadão de bem é isso, é estar à mercê do crime, à mercê das armas de fogo, à mercê da bandidagem. Então, ou muda o Código Penal brasileiro, ou muda o Código Processual brasileiro, ou põe fim a essa tirania do ativismo judicial, ou simplesmente vamos ter que enterrar ainda muitos milhares de Vítors. Muito obrigado. Ok, então, por solicitação dos deputados Coronel Wellington, Assunção e Calegari, façamos então um minuto de silêncio. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Muito obrigado. Quero registrar que estão conosco também daqui os peritos, categoria que muito nos honra, e podem ter certeza que essa casa jamais vai fechar as portas e vai mantê-la sempre aberta para o diálogo, que é o que vocês pretendem, principalmente nessa relação com o governo, para alcançar o resultado de uma melhoria salarial que vocês tanto almejam. Muito obrigado a presença de vocês. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Passamos então à fase do expediente. Antes, porém, ouço a líder do PSOL, deputada Camila Valadão. Deixa eu trocar. Foi. Obrigada, presidente. Som. Por que o microfone do lado direito não está funcionando? Lado direito aqui, por que não está funcionando? Ele está parado. Por que não está funcionando? Oi, aqui. Ok. O lado esquerdo sempre funcionando, obviamente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero saudar os peritos também presentes aqui nas nossas galerias, mais uma vez, cobrando, reivindicando, dizer que tem todo o nosso apoio. Mas eu quero fazer um registro de indignação com um caso de racismo que aconteceu aqui na nossa cidade, em Vitória, contra Maria Eduarda, que é da Escola Unidos da Piedade. Maria Eduarda foi eleita recentemente garota do samba. Eu estou falando de uma jovem, de uma menina de 19 anos, que após o resultado dessa vitória, foi vítima de racismo em mais um ato inaceitável. E é importante dizer que, infelizmente, o que aconteceu com Maria Eduarda não é um caso isolado. O Espírito Santo registrou, de 2023 para 2024, um aumento nos números, nas taxas de racismo, inclusive em comparação à média nacional. Então, eu acho importante fazer esse registro que práticas de racismo que já são, inclusive, tipificados pela legislação brasileira, são inaceitáveis e devem contar com o nosso repúdio e também com a apuração das autoridades. Eu aproveito essa posição para cobrar, mais uma vez, no Espírito Santo, deputados, a implementação da DECRIM, que é a delegacia que investiga crimes típicos de racismo e discriminação. É inaceitável que um Estado como o nosso, até o momento, não tenhamos uma delegacia desse tipo. Também quero aproveitar a oportunidade para registrar toda a minha solidariedade a Maria Eduarda e toda a comunidade da Piedade que está indignada com esse ato. Racismo nós não podemos aceitar, então por isso o meu posicionamento aqui no plenário, cobrando investigação e solidariedade a Maria Eduarda e a Piedade. Ok.
Obrigado, deputada Camila. Valadão, passando a primeira fase do expediente para simples despacho dos itens 1 e 2, justificativo de ausência parlamentar, despacho para esses itens, justificado a ausência da secretaria. 3, ofício 4225, deputado Bruno Rezende, defiro do item 4 ao 7º, projetos das senhoras e senhores deputados para os fins que especificam. Despacho para esses itens após o cumprimento do artigo 120 do regimento interno, às comissões relacionadas pela presidência. Aperta o botão lá embaixo. Bota ali, Mazinho, fala no microfone lá, porque tá. Fala do microfone o pedido, porque tem que estar gravado. Não, quando for assim, passa o microfone para ele. Presidente, boa tarde. Gostaria de discutir o item 24 da pauta do expediente, uma indicação de minha autoria, número 135/2025. Ok, igual. Ok. Um minutinho, deputado Mazinho. Qual o item? Não, mas aí só pode ser no momento dele. Foi lido ainda não, nós estamos no item 7 agora. Vossa Excelência é mais rápido que imediatamente. Ok. Item 8, requerimento de informação 1925, deputada Camila Valadão, oficis. 9, requerimento 0125, deputado Sérgio Meneghelli, defiro a secretaria para providenciar o ato de licença. Segunda fase do expediente, sujeita à deliberação. Do item 10 ao 32, tratam indicações das senhoras e senhores deputados que eu vou colocar em discussão. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos para discutir o item 24. Coincidência? Se preocupa não, presidente. Boa tarde, presidente, deputado Marcelo Santos, boa tarde, deputados, deputadas. Venho, nesse momento, discutir uma indicação de nossa autoria, item 24 da pauta, que trata do programa Estado Presente, programa conduzido de forma brilhante pelo nosso competente secretário Álvaro Duboc, que tem colhido indiscutíveis resultados no combate à criminalidade no Estado do Espírito Santo. Esse programa ele foi concebido, deputado Toninho, em 3 eixos: proteção policial, proteção social e mulher viver mais. Esse primeiro eixo de proteção policial ele é gerido pela CESP, tem como objetivo a organização das ações de enfrentamento qualificado à criminalidade no Estado do Espírito Santo. O segundo eixo é o proteção social, que é administrado por outra secretaria, buscando reduzir a vulnerabilidade das crianças, dos nossos jovens, com diversas ações intersecretarias. E o terceiro eixo é o eixo Mulher Viver Mais, buscando e dedicando suas ações ao combate à violência contra as mulheres no Estado do Espírito Santo. Desde que esse programa foi implementado, deputado Fábio, ainda no primeiro mandato do governador Renato Casagrande, o Estado Presente vem apresentando excelentes resultados, com redução ano a ano da criminalidade, especialmente nos crimes contra a vida. E em 2010, o Espírito Santo ele tinha registrado 8,3 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. E com o Estado Presente, implementado a partir de 2011, vem recebendo uma queda gradual, somente quebrada em 2017, deputada Raquel, devido à fatídica greve da polícia. Em 2017 o programa teve esses índices de diminuição quebrados. Mas em 2024, o painel de homicídios, no ano passado, do Observatório da Segurança Pública, fechou com o mais baixo índice de homicídios da série histórica do Espírito Santo. 20,8 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Isso vem significando uma redução de 65% aproximadamente no índice por 100 mil habitantes. Podemos ir além, trabalhar para uma redução de 15 homicídios por 100 mil habitantes. Essa é a meta, tanto do programa como da Secretaria de Segurança Pública, diminuir para pelo menos 15 homicídios, chegando perto aí dos melhores índices do Brasil. E com a metade da população capixaba, vereador João Cosi, deputado João Cosi, ela está na região metropolitana, Excelência que foi prefeito aqui de Vitória,
e por ter sido pensado para o combate à violência urbana, né, o Estado presente tem enfrentado uma lacuna que a gente entende que deve ser preenchida nos municípios do interior, deputado Polezi, principalmente em relação à agropecuária capixaba. Não podemos então perder de vista, deputado Danilo, Vossa Excelência que é delegado, né, a agropecuária como um pilar de sustentação da economia capixaba. O nosso agro está em pleno vapor, com grande desenvolvimento no estado do Espírito Santo, e segundo dados divulgados pelo Instituto João de Santos Neves, o crescimento é grande do nosso PIB devido ao agronegócio. E já encurtando aqui devido ao nosso tempo, nós tivemos os índices de violência, de crimes rurais crescendo e preocupando a nossa população civil. Nos últimos anos houve um aumento de homicídios e crimes patrimoniais, em especial na região norte e noroeste do estado. E eu vou citar aqui o município de Boa Esperança, que recentemente tivemos um episódio de furto de pimenta do reino e furto de café. E também tivemos um caso que assustou, né, os moradores de Ecoporanga, onde um proprietário ficou refém sob ameaça de uma quadrilha em sua fazenda, mesmo com circuito de vídeo monitoramento. Então, senhores deputados e deputadas, em função disso, eu estou fazendo essa indicação ao governo do Estado, no sentido de que o programa Estado Presente, que é um sucesso, ele passe também por uma atualização, e minha reivindicação é que haja a inclusão de um eixo de proteção à agricultura no programa Estado Presente, com o intuito de que ele atue na elaboração de ações, presidente Marcelo, voltadas para o enfrentamento à criminalidade no interior do Estado do Espírito Santo, com a implementação de cercos de segurança, estratégia de vigilância rural, né, para que os nossos produtores, Vossa Excelência que faz um programa excelente, um trabalho excelente com os arranjos produtivos aqui na Assembleia Legislativa, para que nossos produtores possam ter mais segurança e, portanto, essa medida se faz necessária e urgente para que todos os capixabas possam colher bons frutos de mais uma política positiva do nosso governo, Renato Casagrande, nosso vice-governador Ricardo Ferraz. Então, a gente faz aqui esse pedido por essa indicação e solicita apoio dos deputados para que seja incluído um eixo de apoio à agricultura do Estado do Espírito Santo no Estado presente. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Coronel Hélito e deputado José Preto. Sim, presidente, nós gostaríamos de parabenizar o deputado Mazinho por essa indicação, dizer que nós temos um imenso orgulho de ter lançado o policiamento da safra, a Operação Safra, que hoje é uma política de Estado do Espírito Santo, através do Estado presente. E esse projeto foi pensado justamente na ocupação das áreas rurais. Nós temos como critério básico de o policiamento, ele atua no perímetro urbano. Nós tínhamos essa dificuldade na região do Caparol Capixaba, que nós tínhamos a Operação Verão, que o efetivo era deslocado para as praias, nós tínhamos diversos tipos de operação e o efetivo era reduzido para nós colocarmos um policiamento rural. Então nós pensamos essa metodologia, foi inclusive inaugurado no município de Brejetuba, diante de um evento que esteve lá, e que trouxe muito resultado, uma vez que eram feitas visitas tranquilizadoras em cartões, programas que visitavam todas as comunidades, em todos os itinerários, e diminuiu substancialmente a questão tanto dos homicídios quanto dos furtos de bomba, furtos de roçadeira, de microtratores e também nas residências. Então, presidente, senhores e senhores deputados, muito assim, grato hoje de estar vendo ainda o deputado Mazinho ampliando ainda mais esse espectro do policiamento rural, porque é muito necessário. Aproximadamente 50% da nossa população reside na zona rural e eles precisam de ter essa atenção. Obrigado, presidente. Ok, ouço o deputado José Preto. Presidente, eu quero depois discutir o item 27 e 28. Para discutir os itens 27 e 28, deputado Zé Preto. Tribuna da Assembleia. Então, chega na hora. Presidente,
é o item 27 e 28, fala sobre rotatória, que é uma dificuldade muito grande, principalmente nessas ES do nosso município de Guarapari. Eu quero... Você coloca o vídeo aí para mim, colocar o vídeo para mim mostrar. Esse aqui é um vídeo ali da rodovia, ali da rodoviária, que a pessoa, para acessar da rodoviária voltando para a cidade de novo, está ali, a gente tem que andar 3 quilômetros para acessar de novo, para voltar para a cidade. Então, a dificuldade, isso aqui é uma indicação que eu estou pedindo, assim, encarecidamente ao DR, que toma providência ali, porque um transtorno muito grande. Uber, pessoas que frequentam, vêm trazer um ente querido ali na rodoviária, tem que andar 3 quilômetros para voltar para a cidade. Então, mostrando ali a deficiência ali naquela região, está conversado, pedindo encarecidamente o DR que faça uma visita técnica lá e resolva e sancione o problema daquela pauta ali. E a outra pauta 27, ali também um transtorno que dá dentro da Avenida João dos Santos Neves, que é uma EF também, já chegando na cidade, que não tem sinalização nenhuma. Então a gente fica assim, acontece muito acidente, então a gente como deputado tem que cobrar os locais que precisam de ser instalado ali faixas, instalar uma rotatória, que quando nós estamos falando da rodoviária, que o transtorno é para os trabalhadores e quem frequenta ali, quem vai, tira o direito de ir e vir. Então assim, e complementando também a fala de Mazinho, sobre agricultura, nós estamos aqui, Mazinho, você na área noroeste, mas na nossa região sul também, a dificuldade também que a gente tem que pegar esse gancho e falar. A gente vê pouco investimento. Quando a gente fala em investimento de longo prazo, tem investimento, pode até ter investimento de infraestrutura, mas nós estamos falando de investimento quando gera uma seca na nossa região, e já está começando uma seca na região sul, e a gente não vê umas políticas públicas para atender aquele pequeno produtor. Igual hoje, talvez o município de Itapemirim, ela apoia mais os produtores do município, na época de seca, do que o estado todo. Apoiar a nossa região sul, né, a região noroeste, os produtores, pequenos produtores, ficam à mercê daquilo ali, perdendo tudo que conseguiu para trás. Ali a família trabalha, você vê a família trabalhando para segurar ela no campo, ela acaba não tendo oposição porque não tem um investimento. Eu sempre cobro que o governador tem que fazer ali um investimento emergencial na época da seca, porque nós estamos falando de pequeno produtor, enquanto o Itapemirim tem o emergencial para a época da seca, já começou a fomentar e atender aqueles pequenos produtores. Então o Estado do Espírito Santo, com a Secretaria de Agricultura, mas teria que levar também ao pequeno produtor esse incentivo, porque a pessoa perde o animal, começa a não ter começa a ter escassez de comida, começa a ter escassez também de água, e talvez não tenha nenhuma máquina para dar um apoio, para ajudar ali. Então, foi muito pertinente a sua fala, mas a gente tem que interagir ali e tentar atender o pequeno produtor de uma maneira emergencial. Obrigado, deputado Zé Preto. Terminada a discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos então, eu vou fazer a inversão, passando a fase das comunicações, depois da fase da ordem do dia, porque nós temos uma matéria na pauta, que é o item número 1, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 680, de autoria do ex-deputado Lucas Escaramuça, nosso parceiro do município de Linhares, que acrescenta item anexo à lei 10.976, que declara de utilidade pública o Instituto Sol Maior Brasil, em Linhares. Convoco nesse momento a Comissão de Justiça, deputado Mazinho dos Anjos, para oferecer parecer oral à matéria. Fora. Tem na cabeça a mesma comissão? Não. Só que o Lucas eu vou pegar reserva. Alô. Boa tarde, presidente. Recebo o item 1 da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 680/2024, de autoria do ex-deputado Lucas Escaramuça, que acrescenta item
ao anexo único da Lei 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública o Instituto Sol Maior Brasil em Linhares. Eu estou avocando a matéria para a relatoria na Comissão de Justiça, presidente, e estou dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e biblioteca legislativa da matéria, tendo em vista que toda a documentação necessária para a declaração de utilidade pública consta nos autos do processo. Coloca a matéria em discussão na Comissão de Justiça. Não tendo que querer discutir a matéria, coloca em votação como voto o deputado Denil Silva. Não estando presente, deputado Dari Pagung em substituição. Deputado Dari. Com o relator, deputada Janete. Deputada Janete não estando presente, deputada Raquel. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Fábio Duarte. Com o relator, 6 votos sim ou não, aprovada a matéria, devolvo ao presidente. Aprovado na Comissão de Justiça. Consulto se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso para que a matéria seja votada em plenário. Não tendo nenhum recurso, não havendo pedido do mesmo, à Secretaria para a extração dos autógrafos. Item 2 ao 7º, projeto de lei terminativo e já aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça. Consulta aos deputados e deputadas se tem algum recurso a apresentar ao plenário. Não havendo recurso, à Secretaria para a extração dos autógrafos. 8º item, discussão única, projeto de lei 476, deputado Bruno Rezende, que dá título à capital, a Mimoso do Sul, capital simbólica do Espírito Santo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovada a Secretaria para a extração dos autógrafos. Discussão única, projeto de lei 478/2023, deputado Bruno Rezende. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. 10º item da pauta, discussão única, projeto de lei 562, deputado Bruno Rezende. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. 11º item da pauta, vou passar a presidência para o deputado Danilo Baença. Sobe aqui, Chapeludo. 11º item da pauta, projeto de lei 663/2003, deputado doutor Bruno Rezende, que cria no estado a Rota de Itabira, localizado no município de Cachoeira de Itapiri, publicado no ar digital do dia 8/8/2023. Pareceres número 54/2024 da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer 08/2024 da Comissão de Turismo e 81/2024 da Comissão de Finanças, ambos pela aprovação. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam pela comissão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovada a Secretaria para a extração dos autógrafos. Item 12, discussão única discussão única do projeto de lei 667/2023, deputado Calegari, que fica criado no Estado do Espírito Santo a Rota das Águas, declarada como de relevante interesse turístico e cultural, publicado no ar digital do dia 15/8/2023, pareceres 56/2024 da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer 07/2024 da Comissão de Turismo e 74/2024 da Comissão de Finanças, ambos pela aprovação. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado a Secretaria para a extração dos autógrafos. Item 13, discussão única do projeto de lei 683/2023, deputado doutor Bruno Rezende, que acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Conceição do Castelo o título de capital estadual da Portugália, publicado no Ares Digital do dia 16/8/2023, pareceres número 57/2024 da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, parecer 21/2024 da Comissão de Cultura e 28/2024 da Comissão de Turismo, e ainda o parecer 86/2024 da Comissão de Finanças, todos pela aprovação. Coloca a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovada a Secretaria para a extração dos autógrafos. Item 14, discussão única do projeto de lei número 245/2023, deputado Vandinho Leite, que declara o evento Jesus Vida Verão, patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Espírito Santo, publicado no ar digital do dia 24/3/2024, parecer
pareceres 222, 2023, da Comissão de Justiça e Cidadania, que concluiu pela constitucionalidade com emenda. Parecer 05, 2024, da Comissão de Cultura, que concluiu pela aprovação. E 14, 2024, da Comissão de Turismo, que concluiu também pela aprovação, além do parecer 67, 2024, da Comissão de Finanças, que concluiu pela aprovação, acolhendo a emenda da Comissão de Justiça. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam por maneira como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado a Secretaria para a estação do autógrafo. Dos autógrafos. Deputado Vandinho, quer justificar o voto. Exatamente. Senhor presidente, eu gostaria muito de agradecer a todos os pares a votação dessa matéria. O Jesus Vida Verão acaba sendo o maior evento gospel de praia do nosso país. Pastor Evaldo, pastor da primeira Igreja Batista em Vila Velha, ele, ao longo dos anos, tem um trabalho importante e imprescindível, até porque, além do trabalho musical no Jesus Vida Verão, nós temos também ali um trabalho cultural, um trabalho social, em que a Igreja Batista da Praia da Costa envolve não só a Igreja Batista, mas todas as denominações e o público em geral, nesse evento que se transformou em um símbolo do nosso querido Estado do Espírito Santo. Então, eu agradeço a todos os pares pela votação e aí, claro, vou fazer um diálogo com o governo para que a gente possa ter sancionado essa matéria, o governo do nosso governador Renato Casagrande, transformando o Jesus do Verão como patrimônio cultural de natureza imaterial no nosso Estado do Espírito Santo, senhor presidente. Obrigado, deputado Vandinho Leite. Item 15, discussão única do projeto de lei 842/2023, deputado Coronel Ed, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa do carro de boi de São José do Calçado, publicado no ar digital do dia 10/10/2023, parecer 108/2024 da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela constitucionalidade, parecer 26/2024 da Comissão de Cultura, que concluiu também pela aprovação, parecer 032/2024 da Comissão de Turismo, que concluiu pela aprovação, e 118/2024 da Comissão de Finanças, que concluiu pela aprovação. Coloca a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, a Secretaria para a estação dos autógrafos. Item 16, discussão única do projeto de lei 819/2023, do deputado Coronel Érico, que reconhece a prática de wing, popularmente conhecido como grau, e demais manobras de motocicletas como prática esportiva em todo o Estado do Espírito Santo, publicado no ar digital do dia 2/10/2023, parecer 121/2024 da Comissão de Justiça, que concluiu pela constitucionalidade, parecer 29/2024 da Comissão de Turismo e Desporto, que concluiu também pela aprovação, parecer 117/2024 da Comissão de Finanças, que concluiu pela aprovação. Coloca a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovada a Secretaria para a estação dos autógrafos. Do item 17 ao item 56, tratam-se de projetos em discussão especial em segunda sessão. O despacho para esses itens é em discussão. Não havendo quem queira discutir, não havendo oradores inscritos, as matérias vão para a terceira sessão. Então, dos itens 17 ao 56, todas essas matérias vão para a terceira sessão. Do item 57 ao item 61, tratam-se de projetos em discussão especial em primeira sessão. O despacho para esses itens é em discussão, não havendo oradores inscritos, as matérias vão para a segunda sessão. Passaremos agora para a ordem do dia. Primeiro inscrito com a palavra, deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uma excelente semana a todos os senhores e senhoras, todos os servidores da Assembleia Legislativa, todos os senhores e senhoras da Polícia Científica
que mais uma vez estão ocupando as nossas galerias em busca do reconhecimento, da valorização profissional aqui no estado do Espírito Santo, como a frase ali, ó, pior salário do país. Não é possível que esses profissionais, mesmo diante da pujança, da riqueza do estado do Espírito Santo, continuem nessa posição. Então, nós cumprimentamos a sociedade capixaba. Gostaríamos de fazer a leitura da carta aberta de uma mãe atípica. Nós recebemos de Itapimirim, Marataízes. Ontem veio o diagnóstico e agora sinto como se nós dois juntos estivéssemos horrorizados no mar, onde as ondas nos golpeássemos com força em meio a uma tempestade e somente podemos nos deixar levar. Meu filho, não estou tentando lhe assustar, mas não tenho ideia do que fazer. Ontem à noite me peguei tentando não chorar, pensando muitas coisas, e uma delas foi que você nunca chegaria a ser uma estrela no basquete. Estava chorando pelas namoradas, trabalhos, sucesso, que nunca viverá. Todos esses pensamentos surgiram e fiquei sem visão de futuro, porque nenhuma peça se encaixava, estava de luto, e ao mesmo tempo, mesmo subconsciente, se negava e eu não queria acreditar. Por que comigo? Por que, meu filho? Eu sempre sonhei ser mãe, pai, imaginava o rosto do meu filho e todos os detalhes, a cor dos olhos do pai, sorriso, cabelo, altura. Quando se tornou realidade, não aconteceu como eu esperava. Jamais imaginei um filho tão necessitado e com tantas necessidades especiais. E por muitas vezes tive vontade de gritar e amaldiçoar o mundo. O que será dele? Vou vê-lo sofrer? Uma cascata de emoções e perguntas se amontoavam em meu coração. E por isso decidi escrever essa carta para dizer que meu filho, deficiente ou não, ele é meu filho e amo a cada dia mais e lutarei para que ele tenha qualidade de vida e seus direitos respeitados. Gostaria de me reportar ao poder público através dessa casa, Assembleia Legislativa, e que dê subsídios para os nossos filhos deficientes, atípicos. Olhem por eles, pois eles acordam bem cedinho nas suas camas quentinhas e vão correndo, enfrentando diversos riscos pela estrada para outro município em busca de tratamento adequado, tratamento terapêutico, multidisciplinar e clínico. Necessitamos esse tratamento em nosso município de residência, que é Marataízes, litoral sul do estado do Espírito Santo, mais conhecido como a Pérola Capixaba. Nossos filhos não são pérolas, não são nossas pérolas. E o risco-benefício do tratamento para que eles que conseguem ainda também não é para todos e não compensa. Existe um transtorno e pós-viagem, principalmente para as crianças autistas, o que esse trabalho terapêutico se perde com esse percurso. O que precisamos, senhores deputados, é um tratamento digno, não somente para os autistas, mas também para todas as crianças, adolescentes e jovens que tenham quaisquer deficiência. A nossa luta é pelos nossos filhos, então olhem por nossa causa como pais. Ter um filho atípico simplesmente nos ensina a descobrir o mundo de novo através dos seus olhos de uma forma genuína e se relacionar com ele. Nosso amor é o amor que dói. Essa carta nós recebemos de uma senhora, de uma mãe atípica de Marataízes. Nós gostaríamos, senhor presidente, de postar um vídeo, por favor. Esse vídeo é relacionado a alguns incidentes que estão acontecendo na região do Caparaó Capixaba, em especial no município de Una. Nós temos uma incidência de alguns eventos lá, troca de tiros no bairro do Quilombo, e nós encarecidamente pedimos ao governo do Estado do Espírito Santo, ao secretário de Segurança, que faça o reforço daquelas unidades, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Os policiais militares têm se desempenhado um extraordinário trabalho e fatos como esse, de troca de tiro, de dar tiro em propriedades e em casas das pessoas, têm sido comuns, estão trazendo bastante insegurança à comunidade Una. Os policiais militares têm atendido a ocorrência, têm feito o que podem, mas infelizmente esses fatos ainda estão acontecendo por conta da defasagem do número de efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, para estar presente efetivamente nesses locais. Nós fizemos questão, na data de ontem, de fazer uma ligação através do telefone 190 com uma cidadã
que foi furtado pelo seu próprio filho, furtou um capacete, ela não estava conseguindo falar com a viatura e pediu para que nós fizéssemos esse favor. Nós tentamos ligar através do 190, a agência, a empresa que atende através do CIOD nos atendeu e falou que era para ir hoje na Delegacia de Polícia Judiciária e fazer o registro da ocorrência. Posteriormente a esse fato, ela mesma, com as suas próprias mãos e com seu outro filho, foi recuperar o patrimônio que o seu filho, que é usuário de drogas, tinha furtado da sua residência, dando origem, inclusive, a um certo conflito entre os filhos, tendo que um praticamente puxar um canivete para o outro, na iminência de que acontecer algo pior. Por que isso aí? Porque esse sistema que está sendo adotado pela Secretaria de Segurança Pública, ele não está funcionando. A pessoa que liga no final de semana para um 190 e depende de uma viatura imediatamente no local para salvar a sua própria vida ou a vida de terceiro, ou até mesmo prestar um socorro, esse socorro está sendo burocratizado, de forma que o cidadão que paga o imposto, que paga o salário dos policiais, que paga inclusive a própria atendente, ele não está sendo atendido na hora que ele precisa. Espaço de 5, 10, 15 minutos é o suficiente para a pessoa perder a vida, principalmente quando a pessoa reside no município onde a tradição é a zona rural e já tem diversos entraves, diversas situações que prejudicam ser atendido. Então fica aqui o nosso registro e nosso muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington, parabéns pela fala de Vossa Excelência, inclusive parabéns também por estar sempre envolvido conosco na situação da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo. Eu estive agora num evento, no último dia 14, que foi a formatura dos residentes, médicos residentes lá do Hospital Evangélico Calegari, e tive a oportunidade de falar e cobrar com relação ao salário, porque ali também estava o representante da nossa Secretaria lá de Saúde, e demais servidores. Então nós cobramos ali, dizendo inclusive que o salário hoje de um perito aqui, o médico legista, está em pouco mais de R$7 mil bruto, enquanto lá em Roraima, no ano passado, já estava mais de R$29 mil de salário inicial. Então nós cobramos ali e vamos continuar essa cobrança. Com a palavra o deputado Calegari. Boa tarde aos senhores e senhoras deputados, aos servidores desta casa, sem o qual o nosso trabalho não poderia ser realizado, a todos que estão na galeria, inclusive nossos amigos da Polícia Científica, podem contar com o nosso apoio, Eu apoio, claro que eu apoio. Vindo a proposta aí do governador, nós vamos apoiar, tá? Pode deixar. E aí o que eu queria falar hoje é sobre, inclusive, um assunto que diz respeito... Calegari, um minutinho só, por favor. Solicitar aqui ao Luciano, a galeria está com som muito baixo, não estou ouvindo lá, Luciano. Nos ajude aí, por gentileza. Você olhou para lá e eles viram que você estava falando sobre os nossos peritos. Agora estão ouvindo? Estão ouvindo? Tem que aumentar o som. Tem que aumentar o som. Aí, agora estão ouvindo? Bom, devagar vai colocando o som aí. De qualquer forma, fica registrado o meu apoio à Polícia Científica do Espírito Santo, tá? Firme e forte. Inclusive, precisamos de forças de segurança forte, porque o que me traz aqui, deputado Danilo Baense, é a segurança. Ali na hora em que falamos do minuto de silêncio, lembramos, eu e o capitão Assunção, o Vitor Medrado, brutalmente assassinado por conta de roubo, por conta de um vagabundo que não reconhece o direito à propriedade do outro. E aí, falamos ali do problema, eu falei, da questão da insegurança gerada no Brasil por um judiciário que solta o vagabundo que é preso pela polícia, de uma série de leis que beneficiam os bandidos, progressão de pena, audiência de custódia, dentre outras coisas. Mas a violência, se você pensa que ela está apenas nos grandes centros, eu vou falar aqui para vocês de Vargem Alta. Minha querida Vargem Alta, ontem roubaram
furtaram, na verdade, arrombaram e furtaram a loja de conveniência do posto Shell, ali na entrada do município. E vocês acham que isso é um fato isolado? Não. Nas últimas semanas, já foram mais de 5 arrombamentos, numa cidadezinha de 20 mil habitantes. A violência tomou conta do campo no Espírito Santo, tomou conta das pequenas cidades. E eu volto a dizer, o que gera violência? Primeiro, a desconstrução moral que o Brasil sofreu nos últimos anos, em que ser vagabundo passou a ser elogiado, enquanto que aquilo que remete ao cidadão de bem, trabalhador, pagador dos seus impostos, pai de família, temente a Deus, passou a ser desacreditado, desconstruído pela mídia, meios de comunicação e centros universitários e educacionais. Em segundo lugar, a falta da única linguagem que vagabundo entende, que é repressão, repressão, repressão. Se o vagabundo não é reprimido na cadeia, sem esse monte de regalias que hoje se construiu no Brasil para beneficiá-los, ele vai ter medo do quê? Moralmente ele já é um doente, ele é um ser moralmente doente. Se você não impõe pelo menos o medo, o que ele faz? Ele rouba, ele mata, ele estupra, e está pouco se lixando para as medidas paliativas que o Brasil hoje toma. E aí eu quero aqui fazer uma referência aos bravos guerreiros da polícia. Eu vou falar para você, eu fico me perguntando às vezes, como que um PM consegue? Eu falo da PM porque é quem lida com a roda ostensiva, é quem tem que lidar na rua com um vagabundo abusado. Como que um PM consegue trabalhar nesse país? Eu me pergunto. Se ele prende o cara, é obrigado a passar humilhantemente horas, seja com o delegado, seja na audiência de custódia, seja depois das audiências que ele é convocado no fórum. Eu sei porque eu sou analista judiciário. Quantas vezes vi ali PM humilhado ali, sentado, esperando a hora que o juiz vai receber. Hoje tem as videoconferências, mas continua a humilhação de você prender um policial por tempo demasiado. Ser policial no Brasil é ser herói. É ser herói. E aí vai o meu apelo ao governador do estado com relação a Vargem Alta e todos os municípios. Vou fazer uma indicação por escrito, mas quero dar uma ideia aqui. Falta efetivo para termos uma companhia independente em Vargem Alta. Falta efetivo. Governador, secretário de segurança, ouçam aqui a minha sugestão. Peguem os municípios do interior, com menos de 30 mil habitantes. Selecione aqueles com os maiores índices de violência. 3, pelo menos 3. Coloque companhias independentes provisórias. Vamos reforçar nos 3 municípios mais violentos. Vai botar a polícia mesmo para focar, para ir em cima da vagabundagem. Reduzir o índice de violência desses 3 municípios, pega essas companhias, bota em outros 3 municípios que estejam liderando o ranking e volta à unidade antiga que tinha naquele município. Já que temos o problema do efetivo, por que não distribuir esse efetivo de forma racional? Porque às vezes você tem uma cidade que está com uma companhia cujos índices de violência desse município são menores do que os de cidades que quase não tem policial. Então é preciso ter uma racionalidade na distribuição do efetivo também. Volto a dizer, o combate à violência se dá tanto no plano estrutural, mudança de leis, mudança de postura, prevenção moral, quanto se dá no plano tático estratégico, em que é preciso ter criatividade com as soluções dadas principalmente aos pequenos municípios que hoje, a exemplo de Vargem Alta, estão abandonados na mão da criminalidade. Muito obrigado, que Deus abençoe nosso pobre e sofrido Espírito Santo. Obrigado, deputado Calegari. Com a palavra, o deputado Mazinho dos Anjos.
Boa tarde, deputado Danilo, presidindo essa sessão. Dizer para o nosso amigo deputado Calegari que o Espírito Santo é o Brasil que está dando certo. Chamou o Espírito Santo de pobre, nós estamos dando certo. Boa tarde, deputados, deputadas, servidores da Assembleia, servidores do Estado do Espírito Santo, da Polícia Científica que se encontra, também um abraço a todos. Queria, nesse momento, presidente, falar que em dezembro de 2023, nós fizemos uma indicação, enviamos um ofício para o delegado-geral da Receita Federal do Espírito Santo, doutor Eduardo Augusto, solicitando um ponto de atendimento virtual da Receita Federal no município de Barra de São Francisco, noroeste do Estado do Espírito Santo. Naquela ocasião eu registrei por ofício ao senhor Eduardo, depois estive lá presencialmente, dizendo da dificuldade dos moradores do município, dos municípios do entorno, muitos, às vezes, produtores rurais de origem simples, com dificuldades tecnológicas, de fazer, né, as consultas e as necessidades e alterações de documentos junto à Receita Federal de maneira virtual, que pudesse ser feito presencialmente. Então, diante dessa necessidade de regularização de documentos, né, o cidadão ele vem sendo compelido a ter que se deslocar, deputado Lucas, 130 quilômetros até Colatina, para poder, né, atualizar a documentação junto à Receita, resolver suas questões junto à Receita Federal. Um trajeto aí em torno de 130 quilômetros de automóvel. Então, diante dessa questão, dessas pendências de regularização que o cidadão precisa fazer, nós fizemos essa indicação e agora tivemos a grata notícia de que o município de Barra de São Francisco, cidadão de Barra de São Francisco, não vai mais precisar, né, perder o dia inteiro para poder regularizar sua situação junto à Receita Federal. Né, foi o contribuinte do estado da município de Barra de São Francisco vai ganhar agora um pronto atendimento virtual da Receita, vai ficar dentro da Secretaria de Direitos Humanos do município de Barra de São Francisco, com os servidores ali à disposição para auxiliar o cidadão quando ele precisar. Né, esse benefício não é apenas para a população de Barra de São Francisco, mas também de todos os municípios do entorno, Coporanga, Água Branca, Mantenópolis, né, Vila Pavão, Água Doce do Norte, todos os municípios ali do entorno vão ser beneficiados por isso. Então eu gostaria aqui de agradecer especialmente ao delegado-geral da Receita Federal, doutor Eduardo Augusto, e também o Leonildo Soares Júnior, que é delegado adjunto, que é do município de Barra de São Francisco. Ele também foi fundamental para que esse pronto atendimento virtual fosse instalado no município. Fica aqui o meu agradecimento e o agradecimento também ao prefeito Anivaldo dos Anjos, que atuou nessa negociação para ceder o espaço da prefeitura para fazer esse ponto de atendimento virtual da Receita Federal no município. Então fica aqui meu agradecimento, presidente, ao prefeito Anivaldo, ao diretor da Receita Federal, delegado-geral e também ao delegado adjunto por esse novo benefício para o cidadão do Espírito Santo. E queria aproveitar também esse tempo que me resta de fala e dizer do fato que vem preocupando a população de Vitória, que são as pessoas em situação de rua. Eu estou recebendo diariamente, principalmente de comerciantes, de síndicos de prédios da região 5 de Vitória, da região de Jardim Camburi, da região da Praia do Canto, deputada Camila, Jardim da Penha, a questão de furtos e depredação de patrimônio feito por pessoas em situação de rua. Eu fui vereador de 2016 a 2020 e nós abrimos lá uma frente parlamentar de acompanhamento das pessoas em situação de rua. E no relatório que nós fizemos junto à prefeitura, junto aos órgãos e às entidades que participam dessa discussão em relação a pessoas em situação de rua, Vitória tinha 600 pessoas em situação de rua. Ano passado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou um relatório onde hoje nós temos mais de 1.200 pessoas em situação de rua na cidade de Vitória. Isso demonstra principalmente uma ação ineficiente da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Vitória. Os furtos que estão sendo cometidos nessas localidades por pessoas em situação de rua, principalmente usuários de droga, são feitos porque a Assistência Social da Prefeitura não faz o acolhimento necessário.
não faz o encaminhamento dessas pessoas para o tratamento, não faz o acolhimento dessas pessoas para tirá-las da rua e levá-las de volta para suas famílias. Nós estamos vivendo uma epidemia na cidade de Vitória, mais que dobrou em 4 anos as pessoas em situação de rua, e esses furtos, assaltos, pequenos assaltos, depredação de patrimônio, principalmente nos comércios, estão acontecendo diariamente na cidade de Vitória. Não adianta a polícia militar ir lá e prender, que no outro dia vai estar solto. A legislação nossa, infelizmente, nesse quesito é frouxa. Então nós precisamos de uma atuação eficiente da prefeitura junto ao assistente social, que não está sendo feita. Dobrou o número de pessoas em situação de rua na cidade de Vitória nos últimos anos. Já não era tão bom o trabalho que era feito há 4, 5 anos atrás, mas a gente pode ver que se agravou demais e piorou. Nós vamos estar reunindo com o que nos cabe aqui como deputado e parlamentar junto ao governo do Estado, com a Secretaria de Segurança Pública e com a Assistência Social do Estado, para ver quais ações estão sendo feitas no município de Vitória, e vamos intensificar. Mas nós precisamos de diálogo, que é o que não tem hoje entre governo e prefeitura, devido à atuação da prefeitura. O governo dialoga com todos os 77 municípios, só não consegue dialogar com o município de Vitória. E a população não pode ficar sofrendo porque a prefeitura de Vitória não quer dialogar. Nós precisamos ter diálogo para resolver a vida das pessoas, para resolver essa situação de assalto, de depredação de comércio, todos os dias acontecendo na cidade de Vitória. A prefeitura não pode se fechar, deputado Danilo, ao diálogo com o governo. Tem que juntar mãos dadas, independente se é situação ou oposição, como nós fazemos aqui na Assembleia. Todos os deputados, independente de ideologia, o que é bom para o cidadão, nós votamos junto, nós discutimos juntos. Infelizmente, nós não estamos tendo na cidade de Vitória essa mesma questão. Nós precisamos dialogar a cidade de Vitória. A cidade de Vitória precisa dialogar com o governo para resolver o problema da situação que está grave. Se andar à noite na cidade de Vitória, as pessoas estão assustadas. As famílias não andam mais no bairro de Jardim da Penha, não andam mais na Praia do Canto à noite, não andam mais em Jardim Camburi, não andam mais em Beto Ferreira, por falta de segurança, por falta de atuação da Prefeitura de Vitória. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Com a palavra o deputado Lucas Polesi. Boa tarde a todos. Presidente, hoje eu gostaria de ler 2 notícias aqui nesse plenário. A primeira é da semana passada, fala assim: PCC e CV articulam trégua para pressionar o governo. Advogados das facções estariam formando uma espécie de força-tarefa para tentar aliviar restrições em presídios federais. E aí, outra notícia que eu vi, alguns dias depois, de 2 dias atrás: governo lança plano pena justa para melhorar condições de presídios. Rapaz, pelo visto o diálogo cabuloso continua de pé e frenético, a todo vapor. É o governo passando um atestado de que faz suas políticas públicas pautadas no interesse de facção criminosa. Isso aqui está muito claro, isso é preto no branco. É a facção se reunindo para decidir o que vai querer, e o governo 2 dias depois decidindo o que vai anunciar. Essas são as prioridades. Mostraram aqui hoje cidadão tomando tiro sem nem reagir a assalto por causa de um celular, mas o nosso governo governa para vagabundo. As políticas são visadas no que os presidiários vão querer. Essa que é a realidade do Brasil, é lamentável. E aí eu vou falar qual que é a situação dos presídios, que precisa tanto melhorar. Cozinha melhor do que a de qualquer escola desse estado. Confere lá e olha do seu filho na escola dele. Psicólogo, dentista. Quando que seu filho de escola pública teve acesso a um dentista na escola? Fala pra mim. Aula de arte marcial. O vagabundo tem aula de arte marcial na cadeia. Você, trabalhador que ganha salário mínimo, quando você conseguiu se matricular numa arte marcial, num esporte, em alguma coisa? Mas pro vagabundo tem salão de beleza pro vagabundo.
A sua esposa, você que ganha salário mínimo, é duro, é difícil, né? Conseguir pagar um salão para a patroa. Não é fácil não, é realidade, mas para o vagabundo tem. 6 refeições por dia, cama, sombra, isenção total de imposto. E a gente tem que pegar o nosso suado dinheiro público, com o país quebrado, economia desandando, e planejar políticas para melhorar a vida deles. Tá ruim demais, né, gente? Tá ruim demais. E sabe o que o PCC e o CV querem? Volta de visita íntima nos presídios federais. Porque o vagabundo tem que copular também. Faz um inferno aqui na rua e quando tá lá dentro tem que ter direito à vida sexual ativa. A nossa linha é o contrário. A gente tem projeto aqui nessa casa para acabar com visita íntima, para condenados por crimes sexuais e para acabar com visita íntima, para faccionado, para enquadrar faccionado como mau comportamento e já limar já o direito dele, de cara. Quer ter direito à visita íntima, se comporte fora da sociedade. Eu gostaria que não tivesse para ninguém, mas como não posso acabar com isso, porque é atribuição federal, o mínimo que a gente deve fazer é disciplinar, para o vagabundo que está tocando terror dentro da cadeia ser prejudicado em alguma coisa. É um absurdo, é um escárnio um partido desses, que assinam um atestado público, coloca para a sociedade toda ver quem é que comanda as políticas públicas que ele cria. Partido para criminoso, para ladrão, para vagabundo. Revoltante. Tenho certeza que quem está pagando imposto aqui nesse país enxerga as prioridades para a sociedade como outras, muito diferentes. Se não sabem onde gastar dinheiro, eu faço um convite. Vão dar uma voltinha no Silvia Vitos comigo, Hospital de Colatina, ver a estrutura que está lá, de equipamento quebrado. Vão ver a malha rodoviária do nosso estado, as rodovias no interior, como é que está. Porque eu garanto que eu mostro uma lista aqui de 100 prioridades muito mais importantes do que melhorar a vida de vagabundo. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Lucas Polese. Eu vou fazer uma pequena correção aqui no item 14 da ordem do dia. Autorizo a diretoria de redação a fazer a correção técnica necessária referente ao item 14, que é o projeto de lei 245/2023. Conceda a palavra agora ao deputado João Coser. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, de forma muito diferente, a minha mensagem hoje é uma mensagem, uma para o mundo todo, outra para nosso estado e outra para o Brasil. O primeiro é um manifesto de solidariedade dirigido a todo o mundo, mas particularmente aos católicos do mundo. Manifesto a minha solidariedade pela saúde do Santo Padre, o Papa Francisco, que está internado. É um líder mundial que nos orgulha muito, essencial na defesa da justiça e da luta pela superação da desigualdade. Naturalmente, é um missionário do amor, porque ele prega por onde passa a justiça. Isso é muito significativo, se nós olharmos a história do mundo e também o catolicismo. A segunda é para fazer um registro do trabalho de Dom Dario, nosso arcebispo, que agora completou 75 anos, deixa a nossa diocese, a arquidiocese. Dom Anderson, na solenidade de despedida, fez um relato do serviço prestado, quase que uma prestação de contas, e é invejável o trabalho dele nesse período. Ele assumiu aqui em 2019 e está deixando agora, está assumindo Dom Ângelo Mesário, o novo arcebispo, que vai tomar posse daqui uns dias. Na solenidade de despedida, ele colocou 3 coisas importantes, 3 pedidos para nós, os católicos, para o mundo todo. Primeiro, unidade da nossa igreja, a unidade interna da nossa igreja. A segunda, que é importantíssima, não permitir injustiça com os mais pobres, uma missão da igreja. A segunda, receber bem, naturalmente, o novo arcebispo, Dom Ângelo Mesário. Então, Dom Dario sai deixando um exemplo de humildade, de serviço prestado e muito importante para todos nós, para o Estado do Espírito Santo e também para a nossa Igreja Católica. Portanto, é nossa solidariedade, apresentamos a moção de solidariedade, um voto para o nosso arcebispo que agora deixa o cargo. E esse final de semana eu fui a Aparecida do Norte, como católico praticante, filho de pais
muitos seguidores, principalmente de Maria. Eu tenho 2 irmãos naturais e um adotivo, e 3 irmãs. Todas as 3 irmãs têm Maria. Daí já vem a devoção de minha mãe. Maria de Lourdes, Ana Maria e Maria Neuza. E nós passamos sexta e sábado e domingo lá. Os homens do terço. 17º evento, Encontro Nacional do Terço dos Homens. Celebrações lindas, refletindo a importância do homem na participação na igreja e refletindo o papel do homem na evangelização. Todos nós somos chamados a evangelizar. Evangelizar é construir uma solidariedade, uma unidade, um amor na comunidade, na família, porque, infelizmente, o mundo moderno, ele trabalha muito com a disputa, com a superação individual, com a competição, com a ganância. E a igreja tenta mostrar que você pode e deve ser muito mais feliz construindo a unidade, construindo a solidariedade, construindo a paz. A gente vê aqui as pessoas gritando. O grito constrói pouco. Quando você grita muito é porque você tem pouca razão. Então a ideia é que a gente possa, dentro da igreja e fora da igreja, nos mandatos, cada um na sua atividade, passar uma ação tranquilizadora para construir um mundo pacífico. Quem está no trabalho, um trabalho desafiador, peritos, profissionais de segurança pública, o Danilo como delegado, tem um trabalho difícil, mas você vai fazer toda a sua dedicação profissional, colocar sempre o coração, porque você não trabalha com coisa fácil. Acabaram de falar aqui, pessoa agride outra, homicídio, às vezes de forma muito violenta, assusta. Nós temos casos que são assustadores que a gente também ouve. É necessário que você tenha na sociedade brasileira a segurança pública fortalecida e valorizada, mas que você não faça isso como ato de ódio, você faça isso como ato de busca da correção do comportamento do humano, que infelizmente erra muito. Está aqui também o coronel. O coronel tem um trabalho difícil, a polícia militar lá na ponta, repressiva, é desafiadora, trabalha, de vez em quando alguém se excede, aí vem um julgamento de toda a polícia, como se toda a polícia, aqui o capitão Assunção, o coronel Wellington, como se toda a polícia tivesse um comportamento ruim, não é assim. No meio pode ser que tenha um que faz o excesso, mas nós precisamos compreender o papel da polícia no seu trabalho. Vale também para os direitos humanos, defender os direitos humanos é defender a dignidade humana da pessoa. Aí quem está do outro lado acha que defender os direitos humanos é defender uma pessoa que faça alguma coisa errada. Não tem nada a ver. Todo cidadão tem que ser o seu direito humano respeitado. Agora, a justiça tem que ser cumprida, o papel da polícia, o papel do cidadão e o papel do parlamento de debater essa modernidade do sistema. Então é importante quando nós unificamos. Eu vim aqui para falar da igreja, mas eu tenho que falar dos temas que desafiam a nossa sociedade. O combate à fome é muito importante. Uma casa para quem tem necessidade moral é muito importante. Estudo para a filha dos pobres é fundamental. A dignidade humana faz parte de tudo isso. Então, um governo que se preocupa com o ser humano é um governo naturalmente socialista, é um governo que prega uma sociedade mais igual. Você pode sim ter benefício através do seu trabalho, nós não estamos defendendo que todos sejam iguais, mas nós queremos uma sociedade menos injusta, mais solidária e mais humana, com menos pobreza, com menos sofrimento e com mais dignidade para o nosso povo, porque assim a gente vê a felicidade. A nossa felicidade, ela começa a ser completa quando você vê a felicidade do irmão. Então, o terço dos homens foi fundamental para refletir o papel do homem na igreja e a presença do Dom Dario no Estado de Espírito Santo como arcebispo metropolitano de Vitória e também a saúde do nosso Papa Francisco. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado João Coser. Com a palavra, deputado Alan Ferreira. Não respondendo, com a palavra, deputado Dari Pagung. Tendo declinado, com a palavra, deputada Camila Valadão, última oradora nessa fase.
Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Quero saudar os servidores aqui da casa, nossa intérprete de Libras. Mais uma vez, a Polícia Científica nessa jornada incansável de luta e de denúncia pelo pior salário do país. Então, parabéns pela mobilização. A gente segue firme aqui na Assembleia, acreditando que teremos vitórias. Esperamos que ela esteja perto. O deputado Mazinho dos Anjos trouxe uma reflexão muito séria acerca do tema das pessoas em situação de rua na cidade de Vitória, mencionando o descaso nessa área pela atual administração. Eu acho importante dizer que o prefeito Lourenço Pasolini não me parece que está muito preocupado com a cidade. O prefeito está mais preocupado em viajar ou ficar em cima de palanque fazendo marketing, em cima de palco musical, dançando, usando óculos para parecer descolado. Enquanto isso, a nossa cidade carece de investimentos e avanços de políticas em várias áreas. Enquanto isso, nas vésperas do Carnaval, Vitória ainda não tem uma programação oficial, pública, debatida com quem faz o carnaval na nossa cidade. Até hoje a gente não tem, por exemplo, uma programação dos blocos de rua. Vejam que absurdo. Isso que poderia motivar o turismo na nossa cidade, poderia gerar emprego, renda, não só para ambulantes, que tem no carnaval uma fonte importante de renda, mas também para o setor hoteleiro. Até hoje nós não temos uma programação oficial. Então, registro aqui, já fiz isso nas redes sociais e faço mais uma vez uma denúncia e uma cobrança. Libere, prefeito, a programação do carnaval da nossa cidade, para que quem quer ganhar dinheiro possa se organizar, para quem quer curtir a folia também possa se programar. Quero também, senhores e senhoras, utilizar o meu tempo para falar da violência, mas de uma maneira muito diferente dos colegas que me antecederam. Porque quero falar de um tema que é invisível, porque afinal de contas, os autores desse tipo de crime não estão dentro desse estereótipo de vagabundo, como foi falado aqui pelos deputados que me antecederam. Está muitas vezes dentro das casas e muitas vezes disfarçado dentro dessa ideia de família ou cidadão de bem. Eu estou falando dos casos de agressões contra crianças e adolescentes no estado do Espírito Santo. Só no mês de janeiro nós tivemos 24 ocorrências de lesão corporal contra crianças. 24, quase uma por mês no nosso estado. E esse é um tipo de crime praticamente invisível. Crianças não votam, não é verdade? Crianças são propriedade dos pais, onde muitas vezes a gente tenta apagar a responsabilidade do Estado e da sociedade na garantia de direitos e na proteção de crianças e adolescentes. Eu quero aqui lembrar o nome de algumas dessas crianças. Bernardo Souza Nascimento, de 6 anos, de Vila Velha, que foi morto pelo pai, talvez entendido como cidadão de bem. Davi Lucas Cândido Rodrigues Pedrosa, de 4 anos, que foi deixado morto no pronto atendimento de Alto Laje, aqui em Cariacica. Paloma Fernandes, de 6 anos, que foi espancada até a morte pelo pai, dentro de casa. Esses aqui, muitas vezes, não são entendidos como os vagabundos reproduzidos nos discursos que nós vimos aqui nesta tribuna. E eu pergunto, até quando esses casos serão invisibilizados ou não terão a prioridade por parte do poder público? Só em 2024, no ano passado, o Espírito Santo registrou 857 crianças vítimas de violência no nosso estado. Esse estado tem apenas
apenas uma única delegacia de proteção à criança e ao adolescente. Vejam, um estado com esse número de casos tem até nos dias de hoje uma única DPCA que fica aqui na cidade de Vitória. A Serra não tem delegacia de proteção à criança e adolescente, com o quantitativo populacional que tem a cidade de Serra, Cariacica, Vila Velha. Ou seja, a gente está falando da importância do governo investir para que esses crimes sejam investigados e os responsáveis sejam punidos e responsabilizados. E para além disso, quero ressaltar também a falta de investimento público nas nossas crianças. Dos 78 municípios do estado do Espírito Santo, apenas 9 têm planos municipais para a primeira infância. 9 dos 78 municípios, ou seja, as nossas crianças estão invisíveis do ponto de vista do orçamento público, do ponto de vista das estratégias dos prefeitos e prefeitas para a elaboração das políticas públicas. Então é preciso mais investimentos. A gente vai protocolar até o dia de amanhã uma indicação para esses municípios que ainda não elaboraram os planos municipais da primeira infância, que possam elaborar, para que a gente tenha a infância na prioridade das ações de maneira intersetorial, com investimento, com recurso e com visibilidade. E também reforço a nossa indicação protocolada no ano passado, que é a indicação 1225 de 2024, para que o governo do estado garanta a ampliação das delegacias especializadas de proteção à criança e ao adolescente. É inaceitável que a gente permaneça no estado do Espírito Santo com uma única DPCA, que o concurso que vai ser promovido para a Polícia Civil possa garantir profissionais para essas delegacias especializadas, para a gente fazer a repressão, mas também trabalhar as estratégias de prevenção, divulgação de informações e fomento de proteção para a infância no estado do Espírito Santo. Passaremos agora à fase do grande expediente, lideranças partidárias. Concedo a palavra ao deputado Coronel Wellington, líder do bloco parlamentar Republicanos PL-PRD. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o capitão Assunção vai fazer a fase das lideranças partidárias. Ok, obrigado, deputado Coronel Wellington. Deputado capitão Assunção tem até 15 minutos. Agradeço o líder do bloco da oposição, deputado Coronel Wellington. Hoje nós temos um importante pronunciamento a ser feito. Quero cumprimentar as nossas profissionais de Libras, Priscila Delfina e Gisele Fontes. Costumeiramente a gente sempre está aqui no mesmo horário, né? Uma sintonia perfeita com esses maravilhosos profissionais, nossos profissionais também da taquigrafia e todos os funcionários da Assembleia que fazem com que nosso mandato resplandeça. Queria inicialmente deixar registrada uma imagem aí, estarrecedora do site do Cláudio Dantas, exclusivo. Érica Hilton usa emenda parlamentar para pagar a ONG da própria assessora. O termo é um pouco mais longo. Essa deputada XY, ela destinou para uma ONG chamada BONG R$1,5 milhão. Interessante, né? Um monte de hospital com problema, um monte de escola sem a verba federal que o próprio presidente Lula tirou. A deputada XY faz parte dessa base do Partido das Trevas. Ela não é do Partido das Trevas.
Ela é do partido, puxadinho do Partido das Trevas, que eu até me recuso a falar o nome. Pois bem, essa senhora, ou senhor, não sei, ela se identifica como deputada Érica Hilton, mas é deputada XY, né, pessoal? Quem entende de biologia sabe o que é deputada XY. Pois bem, ela destinou R$1.500.000 para uma associação. Até aí, tranquilo, cada deputado tem um valor de emenda e eles destinam para onde eles acharem que é necessário para suas bases. Só que tem um pequeno detalhe: é para financiar ações de advocacy e colaboração com a Frente Parlamentar Mista LGBT, que é o público dela, ou dele, não sei, que tem a própria deputado XY como criadora e presidente. Legal, né? Você vira deputado, monta uma ONG e destina R$1.500.000 para a ONG chamada BONG. Aí fica fácil demais, né? Pegar o dinheiro público, vendo o seu presidente matando os pobres, os miseráveis de fome, tirando verba de locais imprescindíveis na saúde, na educação, e vai lá a deputada XY e coloca R$1,5 milhão para a sua própria ONG, que, segundo o site do Cláudio Dantas, o dinheiro já começou a ser repassado por meio de convênio com a Secretaria Nacional dos Direitos LGBTXYZ, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De acordo com a reportagem, o plano da ABONG, que é a associação da deputada XY, foi dividido em 3 partes: R$638,6 mil para ações de, entre aspas, empoderamento e capacitação da comunidade LGBTXYZ, R$522,1 mil para fortalecimento das paradas LGBTXYZ e outros R$319.200 para advocacy e colaboração com a Frente Parlamentar LGBTXYZ. Inclusive, de acordo com o próprio site, o primeiro desembolso, no valor de R$493 mil, já aconteceu no mês de janeiro. A deputada XY já embolsou essa grana. Os próximos estão previstos para abril e agosto de 2025, no mesmo valor. Ao todo, serão pagos R$1.480.000. Na descrição desse serviço constam gastos com a contratação de secretária parlamentar, assistente de comunicação, assessoria jurídica, design, tutores, assistente de informação para territórios, técnico de informação, além de hospedagens, passagem, alimentação, kits parada, produção de conteúdo para cursos, impressão de livros didáticos, elaboração de vídeos supostamente educativos e consultorias. Na justificativa, a XY alega que parceria com a BONG, que ela é a própria presidente dessa BONG, é para, pasmem, senhores, é para promover a cidadania e defender os direitos LGBTXYZ em todo o Brasil, por meio de formação política, fortalecimento organizacional, advocacy, comunicação exclusiva e pesquisa, visando promover mudanças legislativas e políticas favoráveis aos direitos LGBTXYZ. Todas as informações que eu estou falando para vocês aqui, eu extraí do site de Cláudio Dantas,
que acerca destes fatos assim se manifestou. Palavras do Cláudio Dantas. Ninguém discorda, isso não é minha opinião não, mas é a opinião dele. Em parte eu concordo. Ninguém discorda da necessidade de se proteger minorias, naturalmente. Mas essas minorias não podem ser usadas como militância política. E essa militância política tampouco pode ser remunerada com recursos de emendas parlamentares, uma vez que os próprios partidos políticos já têm na sua origem recursos para essas atividades, e são bilhões de reais. Também não é possível que a deputada XY seja diretamente... XY é meu, tá, gente? Não está escrito pelo Cláudio Dantas, não. Seja direta ou indiretamente, beneficiada pela emenda que ela mesma indicou à ABONG, numa triangulação, no mínimo, imoral. O que eu estou falando para vocês é que tudo que está escrito aqui nessas folhas que eu estou lendo para vocês é de uma denúncia que eu acabei de protocolar. Uma das denúncias eu estou fazendo ao Tribunal de Contas da União, porque isso é um absurdo, enquanto a gente realmente, e não é papo do presidente Lula, não, enquanto tem muita gente realmente precisando de ser amparado com programas sociais verdadeiros, autênticos, a gente vê uma figura dessa montando a sua própria ONG e colocando R$1,5 milhão para benefício próprio e da sua própria clientela. Ela é a presidente dessa ONG. E essas denúncias eu acabei de protocolar há um tempo atrás, algumas horas atrás, uma delas direcionada ao Tribunal de Contas da União, para que seja averiguado tudo dessa origem e dessa destinação nefasta de recurso público para interesses particulares. A outra estaria fazendo também ao Ministério Público Federal e a outras entidades. E eu finalizo assim o meu documento ao Tribunal de Contas da União, ao qual posso ler agora. Analisando os fatos, evidencia-se que as emendas parlamentares foram usadas para satisfação pessoal da deputada federal Érica Hilton, XY. Emendas parlamentares são um mecanismo crucial no sistema político brasileiro, conferindo aos deputados e senadores as prerrogativas de influenciar a alocação de recursos públicos e implementação de políticas também públicas. A finalidade primordial das emendas parlamentares reside em atender principalmente o interesse público, direcionando verbas para áreas consideradas prioritárias ou para projetos que beneficiem a população representada pelo parlamentar, não independente de qualquer corrente política. Mas é crucial frisar que as emendas parlamentares não podem ser utilizadas para financiar interesses particulares, ora bolas, ou para beneficiar o próprio parlamentar em questão. A utilização de emendas para fins diversos do previsto na legislação pode configurar desvio de finalidade e improbidade administrativa. Dinheiro público é coisa séria, sujeitando o parlamentar às sanções cabíveis na lei. Nesse caso, no presente caso, há fortes indícios de que a deputada federal Érica Hilton XY destinou emenda parlamentar para setores ligados a seus próprios interesses, contrariando a legislação pertinente, contrariando o que cada pessoa que entra para a vida pública deve se manifestar acerca da res pública. Se comprovados, essas condutas podem configurar, sim, improbidade administrativa. Diante dessa situação, torna-se imprescindível a rigorosa
fiscalização da correta aplicação desses recursos públicos, a fim de garantir que a sua finalidade seja integralmente cumprida e que os valores sejam utilizados em benefício da sociedade, conforme determina a legislação que rege as emendas parlamentares. Então, eu apresento como meio de prova aqui o site do próprio Cláudio Dantas, a qual segue aqui anexo nesse documento que eu estou encaminhando inicialmente para o Tribunal de Contas. E eu requeiro, senhor presidente, ainda nos 3 minutos que me restam, seja instaurada a investigação preliminar para apurar os fatos narrados nessa denúncia, com a finalidade de verificar a regularidade da aplicação dos recursos públicos oriundos de emenda parlamentar. Seja a deputada federal XY Érica Hilton, notificada para apresentar sua defesa sobre as alegações contidas nessa denúncia. Sejam requisitados também documentos à Câmara dos Deputados, ao Ministério da Economia e a outros órgãos que se mostrarem pertinentes, a fim de comprovar a destinação da emenda parlamentar, os valores envolvidos, todos os valores envolvidos, os projetos financiados e a relação da deputada com os setores beneficiados. Seja também realizada a perícia técnica nos documentos e dos projetos financiados pela emenda parlamentar, a fim de se verificar a conformidade com a legislação e o interesse público. Ao final dessa investigação, seja a deputada XY Érica Hilton responsabilizada pelos atos praticados nos termos da lei e, para finalizar, que ela seja colocada no rol das pessoas que não sabem lidar com a res pública. Estou falando isso porque ela ainda vai ser analisado tudo isso, porque ela sabe muito bem o que ela fez e tem que pagar pelas agruras da lei. Segue-se todos os documentos, inclusive os anexos, de onde eu tirei todas as informações agora há pouco, é o site do Cláudio Dantas, que está aqui. Então agora eu quero que o Tribunal de Contas, Ministério Público Federal e todas as demais entidades tomem a frente e averiguem e façam com que ocorra justiça nesse Brasil. É uma palavra difícil de falar, né? Ocorrer justiça nesse Brasil, quando a gente vê senhoras de 74 anos, 80 anos de idade presas, condenadas, porque foram fazer a sua própria manifestação, tendo de um lado uma bandeira nacional, de outro uma Bíblia, e tomaram 17 anos de prisão. Essa é a justiça que até hoje eu ainda acredito. Então, dessa forma, eu encerro, senhor presidente. Agradeço por essa oportunidade e quero deixar aqui registrado o meu desagravo a essa pessoa que não sabe mexer com o dinheiro público. Muito obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Passaremos agora à fase dos oradores inscritos. Pela ordem, deputada Camila Valadão. Obrigada, presidente. Diante desse show de transfobia que a gente viu aqui nesta tribuna, eu faço questão de fazer esse registro público. Érica Hilton é uma mulher, gostem os senhores ou não. Mulheres trans existem, continuarão existindo e, assim como Érica, ocuparão os espaços públicos e de poder. Érica Hilton é a primeira mulher trans eleita na cidade de São Paulo e, sem dúvida, é hoje uma das principais vozes no enfrentamento à extrema-direita na Câmara Federal e, por isso, o seu corpo e a sua voz incomoda tanto. Érica Hilton foi eleita a melhor deputada federal no Congresso em Foco do ano passado e faz um enfrentamento fundamental à transfobia, ao preconceito e a pronunciamentos como esse que nós vimos aqui nesta tribuna. Sobre a denúncia que foi mencionada, eu acho importante dizer que Érica Hilton é presidente e fundadora da Frente Parlamentar Mista LGBT. Ela é a ONG fundada, mencionada aqui pelo deputado,
foi em 1991. Érica Hilton nasceu em 1992. A gente está falando de uma jovem deputada brilhante que serve de exemplo para demonstrar que nenhuma mulher trans será silenciada e que as mulheres trans cada vez mais ocuparão sim os espaços de poder. E também fecho pedindo justiça no Brasil, sem anistia para os golpistas, cadeia para todos os golpistas, cadeia para aqueles que tentaram conduzir um golpe no nosso país, e que a voz da Érica possa ser replicada em várias assembleias, câmaras, e que possa seguir sim incomodando muito a extrema-direita, defendendo o nosso direito de ser, viver e amar em liberdade, e defendendo democracia e corrupção para aqueles que tentaram impetrar um golpe no nosso país. A palavra, deputado Coronel Wellington. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comunidade capixaba, nós gostaríamos de parabenizar a coragem do governo do Estado do Espírito Santo em conceder um espaço de diálogo com as associações, os sindicatos, relativo ao tema precatório da trimestralidade. Nós pessoalmente conversamos com o governador e ele se comprometeu e autorizou o chefe da Casa Civil, juntamente com a Procuradoria-Geral do Estado, de maneira única e inédita, nos 30 anos que esse processo corre na Justiça Capixaba, para que um grupo de representantes dos sindicatos, associações, que perfazem um total de 30 processos, representando aproximadamente 70 mil pessoas, possam ser recebidos e falar sobre o tema precatório da trimestralidade, que será agendado, dia, local e horário, e informado a todos os representantes, e eu tenho certeza que através do diálogo nós construiremos um futuro com diversos encaminhamentos relativo ao tema. Segundo, senhor presidente, nós gostaríamos de dizer que no início do ano sempre o governo faz o reajuste geral anual dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo. É muito importante que essa pujança, essa riqueza do Estado do Espírito Santo, aqui aprovado ano passado, um orçamento para 2025 de aproximadamente 30 bilhões de reais, possam também ser transferidas essa riqueza para os servidores públicos, seja da educação, da saúde, da segurança pública e outros. Isto porque nós sabemos que o Estado ele está nesse posicionamento com a saúde financeira relativo aos diversos setores da cadeia produtiva e também dos servidores públicos que trabalham diuturnamente no Estado do Espírito Santo. E dessa vez o governo tem um tempo para se planejar, ele pode inclusive fazer um reajuste geral anual de maneira inédita e histórica, reconhecendo definitivamente o valor dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo. E aqui fica o nosso pedido, nossa solicitação, para que os servidores públicos relativos ao RR, que são os policiais militares e bombeiros militares da reserva remunerada, eles possam ser incluídos nessa lei. Porque há 3, 4 anos atrás, o governo do Estado retirou dessa lei os policiais militares da reserva remunerados que retornaram ao serviço ativo de forma voluntária e trabalham. Eles trabalham as mesmas 40 horas semanais e recebem um valor estipulado numa regulamentação que precisa ser revista, uma vez que ele tirou do aspecto da lei essa atualização salarial desses servidores RR, colocou através de um decreto, e esse decreto tem 3 anos que não é editado, fazendo com que os salários eles estejam defasados, e nós aqui por dever de justiça cobramos ao governo do Estado, aos órgãos, à Secretaria de Segurança Pública, que quando assim o fizer, façam referente à lei
que vai atingir todos os servidores, portanto, tem que atingir também os policiais militares da reserva remunerada que vem voluntariamente. Nós também, anualmente, é disponibilizado para cada deputado um valor referente a uma emenda parlamentar. Essa emenda parlamentar, que esse ano teve um valor aproximadamente de R$2.200.000, nós indicamos às instituições, a organismos, a sindicatos, às associações, que realmente nós temos afinidade e que nós visitamos e vimos a prestação de serviço dessas instituições para a comunidade capixaba. No entanto, para os senhores terem uma ideia, no município de Una, no ano de 2024, nós aportamos cerca de R$385 mil, sendo R$50 mil para a PAI, R$50 mil para a Casa de Apoio, R$25 mil para a Sociedade São Vicente de Paula, R$60 mil para a CIUDES, R$30 mil para a Associação de Cuidado com os Amigos do Amigo Fiel, R$70 mil para a antena de telefonia através da Secretaria de Agricultura lá para a comunidade Rio Claro e R$100 mil para a compra de uma academia para a 2ª Companhia do 14º Batalhão, sediada em Una, fazendo R$385 mil. Já agora em 2025, nós colocamos um aporte de R$50 mil para a PAI, R$30 mil para a CIUDES, R$50 mil para a Associação São Vicente de Paula, R$30 mil para o Amigo Fiel vinculado à Associação de Calçado, R$100 mil para a Santa Casa de Una e R$20 mil para a Academia de Letras, fazendo um total de R$280 mil. Então, todas essas emendas estão protocoladas, formalizadas na Casa Civil, devendo apenas essas instituições entrar em contato com a Casa Civil. Nós não temos a competência aqui de estar diretamente tratando com essas associações credoras, portanto, governo do Estado do Espírito Santo, se nós temos essa prerrogativa de indicarmos essas emendas, por favor, faça a liberação dessas emendas para essas instituições, por caridade, porque todas elas estão precisando e muito desse recurso para promover ações e ações realmente que fazem a diferença para aquelas comunidades. No mais, senhor presidente, nós gostaríamos de solicitar ao governo do Estado do Espírito Santo que nesse momento em que o calor, esse sol escaldante, ele tem atingido todo o Estado do Espírito Santo, que ele possa fazer um aporte financeiro às instituições, os hospitais, os prontos-socorro, porque nós temos visitado e recebendo muitas informações que nas enfermarias, nos quartos, nos pontos de atendimento ao cidadão, não estão funcionando os ares condicionados. Então, em decorrência desse fato, o calor excessivo tem prejudicado que essas pessoas tenham uma recuperação rápida das suas enfermidades. São os profissionais de educação, são os familiares acompanhantes, são os próprios enfermos que pagam seus impostos e têm direito à qualidade no atendimento do serviço público. E eles estão vivendo uma situação subhumana, com calor excessivo, que ao invés de acolher, ao invés de eles estarem num local confortável, piora a cada dia. Então, por favor, o Estado do Espírito Santo, um Estado com um orçamento bilionário e deixando faltar um ambiente saudável e equilibrado para a população que está sendo atendido nos hospitais. Em exemplo, a Santa Casa de Cachoeiro do Itapemirim, que nós sabemos que Cachoeiro já é um local quente, e os profissionais de saúde, as famílias e os próprios cidadãos que estão lá buscando a sua recuperação estão penando, estão sofrendo com o calor que está fazendo. Fica aqui nosso registro, nosso muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra a deputada Camila Valadão. Não respondendo, antes de encerrar a sessão, queria agradecer mais uma vez a presença dos nossos peritos oficiais criminais na pessoa de Tadeu,
Antônio Tadeu Nicoletti. Forte abraço, que Deus abençoe vocês e conte sempre conosco aqui nessa Casa de Leis. Nada mais a vindo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, presencial, amanhã às 15 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer? Ordem do dia. Trabalho das comissões permanentes. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de acompanhar os trabalhos daqui da Assembleia Legislativa na tarde desta segunda-feira. 3 novas rotas turísticas foram aprovadas hoje pelo plenário na sessão ordinária. A do Itabira, que fica em Cachoeiro, a rota do Pico dos Pontões, em Mimoso do Sul, e a Rota das Águas, em Guarapari. E também foi aprovado o projeto que torna a Festa do Carro de Bois de São José do Calçado patrimônio cultural e imaterial do Estado. Mais informações sobre os trabalhos de hoje, daqui da sessão ordinária, você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Alias mais perto de você.